Muito bem, pessoal, vamos conversar sobre o acordo de não persecução penal, instituto que está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal e que você precisa conhecer de maneira detalhada. É uma novidade trazida pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E o acordo de não persecução penal, como diz o próprio nome, é um acordo celebrado entre o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o indiciado, o investigado, o autor do crime, para que ele não venha a responder pelo delito que ele praticou. Como assim para que ele não venha responder, professor? Para que não seja instaurada uma ação penal contra ele. Então ele faz um acordo direto com o Ministério Público, mediante determinadas condições, para que não seja punido da maneira da ação penal, por meio de uma ação penal, conforme determina a legislação penal. Em outras palavras, é um caminho diverso que está sendo adotado pelo Ministério Público. E este caminho diverso, ele é chamado de diversão. Como assim, professor? Não é a diversão de se divertir, mas é de adotar um caminho diverso. Então, olha só, quando a gente fala da justiça negociada, de uma maneira geral, vamos botar aqui, olha, justiça negociada, tá? A justiça negociada, já existem vários institutos no Brasil de justiça negociada. A gente tem, por exemplo, a transação penal, que é um acordo entre o titular da ação penal, seja o Ministério Público em regra, entre o Ministério Público e o indiciado, né, que praticou um crime de menor potencial ofensivo. Então a transação penal se aplica a crimes, a infrações penais de menor potencial ofensivo. Você pode falar da suspensão condicional do processo, que será promovido em crimes cuja pena mínima seja não superior a 1 ano. E agora nós temos a figura do acordo de não persecução penal. Tem sido chamado de ANPP para abreviar, mas é o acordo de não persecução penal. E esses institutos, como eu havia falado para vocês, eles vão fazer parte, vou pegar aqui outra caneta, eles vão fazer parte do que é chamado da diversão. Diversão, caminho diverso, mudança de direção, ou seja, ao invés do direito penal adotar o caminho que é a regra, de persecução penal, oferecimento da denúncia, o juiz da instrução vai julgar, vai analisar as provas e determinar uma sanção, vai ter a sentença penal condenatória, que pode ser recorrida, vai ao tribunal, o tribunal, enfim, até chegar na sentença penal condenatória transitada em julgada e o início da execução penal. Esta diversão, ou seja, um caminho diverso que está sendo adotado, faz parte dessa justiça negociada, ou seja, formas distintas de resolução de crimes, não por aquele caminho comum da punição, conforme sempre foi conhecido aí pelo direito penal e direito processual penal. E essas diversões, como elas podem vir a ser chamadas, existem também de vários tipos. Existe a diversão simples. A diversão simples é quando ocorre o arquivamento, vem comigo, ou extinção da persecução penal sem impor qualquer condição ao indiciado, tá bom? Então se extingue a persecução penal sem que haja qualquer condição. Não é adotada no Brasil, tá? Não é adotada no Brasil. Tem até alguns defensores da prescrição virtual, a qual não é também aceita no Brasil, mas a prescrição virtual seria um exemplo de diversão simples, em que simplesmente vamos deixar de proceder à persecução penal, porque já consegue se prever de antemão que o crime estará prescrito quando ele vier a ser julgado. Então você já adotaria esse caminho diverso de extinguir a persecução penal, sem impor qualquer condição ao indiciado. Outra diversão que existe é a chamada diversão encoberta.
diversão encoberta, tá? E a diversão encoberta é quando se extingue a punibilidade de uma determinada pessoa, condicionando a prática de um determinado ato. Então, se ele praticar aquele ato, estará extinta a sua punibilidade. A gente tem um caso clássico no Brasil, que é a composição civil dos danos, que está previsto lá no artigo 74 da Lei 9.099. Nos crimes de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, se houver a composição civil dos danos entre a vítima e o indiciado, o autor do crime, vai estar extinta a sua punibilidade. Mas reparem que está condicionada a um ato. Qual ato é esse? Ao pagamento de uma indenização, a um acordo que foi celebrado ali com a vítima, ok? Esse seria, então, essa diversão encoberta. E nós temos ainda a chamada diversão com intervenção. Essa aqui é a principal que a gente precisa se atentar. Tá bom? Essa diversão com intervenção é a que vai representar o acordo de não persecução penal, a suspensão condicional do processo, a transação penal. Por quê? Porque você vai extinguir a punibilidade e esta é a consequência da suspensão condicional do processo, esta é a consequência do acordo de não persecução penal, a extinção da punibilidade mediante o cumprimento de determinadas condições. Não é simplesmente um ato como a diversão encoberta, como a composição civil dos danos. Nós temos aqui na diversão com intervenção a necessidade de imposição de determinadas condições e, cumpridas essas condições, somente aí haverá a extinção da punibilidade do indiciado, ok? Pessoal, esses termos aqui, justiça negociada, já era utilizado com mais frequência. Agora, o termo de diversão simples, encoberta e com intervenção são termos pouquíssimos utilizados no Brasil, mas eu quis trazer para vocês porque é algo que futuramente, com o advento do acordo de não persecução penal, pode começar a cair nas provas de concurso público, então é interessante que a gente conheça, principalmente saber que quando a gente fala do acordo de não persecução penal, nós estamos diante dessa diversão com intervenção, ok? Muito bem, galera, muito bem. Vamos em frente. Quando eu falo de acordo de não persecução penal, vem comigo. Para se chegar ao acordo de não persecução penal, e quem toma esta ação do acordo de não persecução penal, de propor este acordo, é o Ministério Público. Estamos entendido? Como que acontece em regra? Quando o delegado de polícia ele finaliza o inquérito policial, conclui o inquérito policial, ele vai relatar este inquérito policial e vai encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público ele pode tomar 4 atitudes em regra. Ele pode tomar uma dessas 4 ações. Existem outras mais remotas, mas as principais são 4. Quais são elas? A primeira, ele recebe o inquérito policial e oferece a denúncia. Simplesmente oferece a denúncia e dá início à ação penal. A segunda, ele recebe o inquérito policial, não forma sua opinião delicti e fala, olha, na verdade, entendo que não há fundamentos para o oferecimento da denúncia e que não há prática de crime, então ele pode arquivar, determinar o arquivamento do inquérito policial. Essa é a segunda ação que o Ministério Público pode fazer quando ele recebe um inquérito policial. A terceira ação, ele pode requisitar novas diligências ao delegado de polícia. Olha, delegado, você me mandou aqui o inquérito policial relatado, mas para eu formar a minha opinião delicti, eu preciso de mais informações. Então, olha, toma de volta, faz aquele exame pericial, ouve determinada testemunha, ok? Então, manda de volta. Quando você finalizar essas diligências, me envie mais uma vez o inquérito policial para então eu decidir se eu vou oferecer a denúncia ou se eu vou determinar o arquivamento do inquérito policial. Eu já falei de 3. A quarta ação que o Ministério Público pode adotar é exatamente o acordo de não persecução penal. Ele recebe o inquérito policial, ele vê que existem fundamentos para o oferecimento da denúncia, mas ele decide por oferecer um acordo de não persecução penal, dizendo para o réu, para o investigado, o indiciado, olha, eu vou oferecer um acordo, respeitadas as limitações legais e mediante determinadas condições, e se cumprido este acordo,
estará extinta a sua punibilidade. Eu não preciso nem oferecer a denúncia. Então, é uma faculdade que foi concedida ao membro do Ministério Público para optar pelo acordo de não persecução penal. Professor, o acordo de não persecução penal, ele pode ocorrer durante o inquérito policial? Pode. Reparem, não precisa que haja o final, a conclusão do inquérito policial. Pode ser que durante o inquérito policial, durante as investigações, o Ministério Público ele já tenha interesse em oferecer o acordo de não persecução penal. Isso é possível, tá bom? Não precisa aguardar a finalização do inquérito policial, até porque, como a gente sabe, o inquérito policial é dispensável e ele é dispensável também para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Beleza? Olha aqui na tela. Então, de quem que é a atribuição para o oferecimento do acordo? Anotem, é do Ministério Público, tá bom? Quem vai oferecer o acordo? Ministério Público. De quem que é a competência para homologação do acordo? O Ministério Público ele pode oferecer independentemente da participação do Poder Judiciário? Não, não pode. Então, eu preciso do Poder Judiciário para homologação desse acordo. Ok? Quem dentro do Poder Judiciário, se nós estivermos diante de pessoas que não possuem foro por prerrogativa de função, quem vai fazer isso é o juiz das garantias. Tá? O juiz das garantias é quem vai analisar e eventualmente homologar o acordo de não persecução penal. Onde que está isso? Artigo 3º-B, inciso 17 do Código de Processo Penal, tá bom? Competência para execução do acordo. Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu já quero que fique claro para vocês. Uma vez homologado o acordo pelo juiz das garantias, quem vai executar este acordo será no âmbito do juiz das execuções, ok? Não será o Ministério Público quem vai executar, claro que ele vai supervisionar. Não será o juiz das garantias quem vai executar. Quem executará o acordo de não persecução penal será o juiz das execuções, ok? Então aqui, juiz da execução. Professor, isso quer dizer então que o acordo de não persecução penal impõe uma pena? Não. E isso será questão de prova. Você tem que deixar bem claro que o acordo de não persecução penal faz parte da justiça negocial, faz parte de um acordo visando a extinção da punibilidade do indiciado. E que, apesar de ser executado este acordo pelo juiz das execuções, não configura pena. E qual que é a diferença clássica entre pena e este acordo? A pena, ela vai ter um caráter de coerção, vai ter um caráter de imposição, de imperatividade do Estado. Você vai ter que cumprir a pena, querendo ou não querendo. Quando você é condenado, numa sentença condenatória transitada em julgado, o Estado impõe a você aquela pena. O acordo não. O acordo não vai te impor a celebrar o acordo. O Estado não vai te impor inclusive a cumprir o acordo. Se você quiser descumprir, tudo bem, você descumpre. Vai voltar para a situação anterior e o Ministério Público pode oferecer a denúncia contra você, mas você não é obrigado a cumprir o acordo. Não há uma imposição, uma imperatividade em relação ao acordo como existe em relação à pena. Então, muito cuidado nessa diferenciação. Acordo de não persecução penal não vai impor pena, apesar de ter a atribuição, a competência de ser executado no juízo das execuções. Beleza? Origem no Brasil do Acordo de Não Persecução Penal. Resolução número 181 de 2017 do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Pessoal, essa resolução é extremamente polêmica. A polêmica agora acabou, na verdade, né? Porque quando essa resolução ela foi criada em 2017, foi muito questionado. Como assim uma resolução agora autorizando o Ministério Público a propor um acordo de não persecução penal? Isso deveria vir previsto em lei. Então acaba que essa resolução ela teve pouquíssima aplicação prática. Eram poucas as pessoas que tinham coragem de tomar uma atitude dessa de acordo de não persecução penal sem que houvesse um embasamento legal para essa ação, tá bom?
vem agora o acordo de não persecução penal trazido pela Lei 13.964 e retira essa polêmica. Essa resolução aqui ela vai ter pouca validade, se é que vai ter alguma validade, sendo que agora o acordo de não persecução penal está devidamente previsto em lei no Código de Processo Penal. Beleza? Momento, limite temporal, antes do oferecimento da denúncia. Tá bom? Isso daqui é um entendimento doutrinário, pode ser que tenha algum questionamento, eventualmente um acordo de não persecução penal que poderia ser proposto durante a ação penal, mas a doutrina já entende que o limite temporal é antes do oferecimento da denúncia, ou seja, que o acordo de não persecução penal ele vai ser realizado antes da ação penal, durante a fase inquisitorial, durante a fase investigatória, durante a fase pré-processual, tá bom? Muito bem, alguns conceitos básicos aqui sobre o acordo de não persecução penal, para a gente entender em que contexto que ele se insere, e agora então a gente vai entrar no texto de lei, explicando para vocês detalhadamente cada ponto que foi trazido pela Lei 13.964, incluído no artigo 28A do Código de Processo Penal. Abra o seu Código de Processo Penal e vamos acompanhar juntos. Olha aí, galera. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Olha só. Eu trouxe aqui, botei aqui, ó, incluído pela Lei 13.964 e todos os dispositivos, parágrafos do artigo 28A foram incluídos também pelo pacote anticrime. Vamos analisar com calma este artigo porque ele é importantíssimo e vai despencar em prova. Não sendo caso de arquivamento, tá bom? Então aqui é o primeiro ponto. O Ministério Público ele tem que analisar o inquérito policial. Se for caso de arquivamento, ele vai determinar o arquivamento. Ou seja, ele somente vai poder oferecer o acordo de não persecução penal se for um inquérito policial que ele ofereceria a denúncia ou que ele venha a requisitar novas diligências ao delegado de polícia. Ou seja, inquéritos policiais que estejam sendo investigados ou que tenham concluído a investigação, mas que o Ministério Público queria já oferecer a denúncia. Nestes casos, poderá ser oferecido o acordo de não persecução penal. Agora, se não há qualquer indício de autoria, não há materialidade, não há justa causa para o oferecimento da ação penal, para o oferecimento da denúncia e início da ação penal, deve o Ministério Público arquivar o inquérito policial. E aí não há que se falar no acordo não, beleza? Então, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, vamos então aqui para os requisitos. Primeiro requisito, eu preciso da confissão, tá? O investigado ele vai ter que confessar formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Beleza, para aqui. Professor, mas e o nemo tenetur si detegere, o direito de não produzir provas contra si mesmo? Permanece. Permanece. Existe perfeitamente. Da mesma maneira que ninguém é obrigado a celebrar o acordo de não persecução penal. Agora, se você tem o interesse de celebrar este acordo, você deve confessar. E essa confissão, ela pode vir a ser utilizada contra você no caso de descumprimento futuro deste acordo de não persecução penal, para que o Ministério Público tenha mais fundamentos para oferecer a denúncia, bem como para condená-lo. Então, este é um dos requisitos do acordo de não persecução penal. Confessar de maneira formal, escrita, que praticou a infração penal. Beleza? Primeiro requisito. Segundo requisito. E só um detalhe, pessoal, porque também não vai afetar o nemo tenetur si detegere, o direito de produzir provas contra si mesmo. O acordo de não persecução penal necessariamente deve ser assistido pela defesa técnica. Ou seja, eu não posso ter um acordo de não persecução penal celebrado entre o Ministério Público e o indiciado sem a presença do seu advogado. É obrigatória a presença do advogado, da defesa técnica, do defensor público, seja quem for, na celebração deste acordo de não persecução penal. Ok? Vamos lá.
Segundo requisito, essa infração penal tem que ser uma infração penal sem violência ou grave ameaça. Segundo requisito. Tá bom? Se envolver violência ou grave ameaça, eu não posso oferecer o acordo de não persecução penal. Então, com isso, eu já vou excluir vários crimes da possibilidade do acordo de não persecução penal. Eu vou excluir o roubo, eu vou excluir a extorsão, eu vou excluir a extorsão mediante sequestro, eu vou excluir, a depender da situação, o tráfico de pessoas, eu vou excluir crimes de lesão corporal grave, gravíssima, crime de homicídio. Beleza? Vários crimes nós já vamos excluir da possibilidade de acordo de não persecução penal em face desse requisito e de que o acordo de não persecução penal só pode ser oferecido em relação a crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos em frente. Com pena mínima inferior a 4 anos. Terceiro requisito. Galera, vamos pegar aqui um crime, por exemplo, que tem a pena de reclusão de 4 a 10 anos, tá? Reclusão de 4 a 10 anos. Qual que é a pena mínima? A pena mínima, 4 anos. Professor, nesse caso, poderia ser oferecido o acordo de não persecução penal a esse delito? Não. Por que não, professor? Porque a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Agora, se você pega um crime que tem a pena, por exemplo, de 3 a 8 anos de reclusão, pode ser oferecido o acordo de não persecução penal? Pode, perfeitamente. Perfeitamente. Por quê? Porque a pena mínima é inferior a 4 anos. Reparem que o que a gente leva em consideração, portanto, em relação ao tamanho da pena, é a pena mínima, não a pena máxima. A pena máxima pode ser 50 anos, não existe. Mas ainda que fosse 50 anos, não haveria qualquer efeito, não faria qualquer diferença para a viabilidade ou não do acordo de não persecução penal. Eu levo em consideração a pena mínima. É a menor pena que deve ser levada em consideração. E aqui a gente tem uma situação interessante. Vou trazer um exemplo para vocês. Vamos pegar o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas tem pena de reclusão de 5 a 15 anos. Deixa eu escrever para vocês. Olha só. 5 a 15 anos, tá bom? O tráfico de drogas. Entretanto, que está lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Vamos supor agora que eu pegue uma situação de tráfico privilegiado, que está no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Quando o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O que a lei faz? A lei determina uma diminuição de pena, uma diminuição da pena de 1/6 a 2/3. Opa, vem comigo. Galera, o crime de tráfico de drogas tem pena mínima de 5 anos. Eu posso oferecer o acordo de não persecução penal? Não. Mas o crime de tráfico de drogas privilegiado do parágrafo 4º, ele vai trazer uma diminuição da pena de 1/6 a 2/3. E aí, nesse caso, eu posso aplicar esta diminuição da pena para averiguar se está dentro dos limites, se vai ter uma pena inferior a 4 anos para eventual propositura do acordo de não persecução penal? Não só posso, como devo. Olha aqui na tela. Parágrafo, então, primeiro, já vamos aqui no primeiro parágrafo do artigo 28A. Para a aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, se eu tenho um crime que tem a pena mínima de 3 anos, só que no caso concreto tem que ser imposto um aumento de pena de 2/3, isso daqui vai ser superior a 4 anos. Então, nesse caso, eu não poderia aplicar, oferecer o acordo de não persecução penal, ok? E lembre-se também de um detalhe. Quando eu estou buscando o aumento de pena, eu tenho que colocar
o aumento de pena, se é um aumento de pena variável e eu quero a menor pena, eu tenho que colocar a menor fração. Olha só que coisa. Se por acaso esse aumento de pena ele fosse de 1/6 a 2/3, eu teria que aplicar o menor aumento de pena. E aí seria possível, sim, a aplicação do acordo de não persecução penal. Tá bom? Da mesma maneira, a diminuição da pena, e é esse exemplo que eu tenho aqui para vocês. Artigo 33, parágrafo 4º. Eu quero descobrir, galera, qual que é a menor pena cabível. Para eu descobrir a menor pena cabível, eu tenho que aplicar a maior diminuição. 5 anos menos 2/3. Aí vai ficar abaixo de 4 anos. Então eu posso oferecer o acordo de não persecução penal a um tráfico de drogas privilegiado. Todavia, se um crime, que nem eu tinha mostrado aqui na tela anterior para vocês, neste crime de 3 anos, que tenha um aumento de pena variável, eu tenho que aplicar o menor aumento de pena para eu descobrir a pena mínima. Aplicando 1/6, tem que fazer as contas aí, mas quase certeza que fica menos de 4 anos. Então eu poderia aplicar o acordo de não persecução penal. Agora, se a gente tivesse esta situação, pode voltar comigo, se a gente tivesse essa situação que a lei determina um aumento de pena de 2/3 a um crime de 3 anos, ficaria superior a 4 anos. Nesse caso, eu não poderia aplicar o acordo de não persecução penal. Ok? Então, parágrafo 1º, já grave que isso aqui é importantíssimo, eu tenho que levar em consideração as causas de aumento e diminuição de pena para saber qual que é a pena mínima. Se eu tiver uma causa de aumento de pena variável, eu aplico a menor fração. Se eu tenho uma diminuição de pena variável, eu aplico a maior fração, porque vai trazer para mim a maior diminuição. Eu vou descobrir o mínimo da pena possível. O que me interessa no acordo de não persecução penal é a pena mínima. Eu tenho que descobrir a pena mínima. Se a pena mínima for inferior a 4 anos, aplica-se o acordo de não persecução penal. Se a pena mínima for igual ou superior a 4 anos, não é cabível o acordo de não persecução penal. Tranquilo, galera? Vamos lá, então. Terceiro requisito é em relação à pena. Continuando, olha só, estávamos aqui. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, cumprido esses requisitos, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Calma lá. Deixa aqui. E eu só não botei, eu vou botar o 4º requisito, exatamente o arquivamento. Eu não tinha colocado aqui no início, tá bom? Então são esses 4 requisitos. Não pode ser um caso de arquivamento, o investigado tem que ter confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, essa infração penal tem que ser sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aqui, galera, vai ter muita discussão a respeito dessa análise do que é necessário e suficiente para a prevenção e repressão do crime. Mas, em regra, é algo que o Ministério Público vai analisar no caso concreto. Olha, diante dessa situação, diante deste crime que foi praticado, o acordo de não persecução penal é necessário e suficiente para a repressão e prevenção desse crime? Se for, é uma análise que ele vai fazer, pode oferecer o acordo de não persecução penal, ok? E mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativamente. Então pode ser todas as condições cumulativas ou então de maneira alternativa. Quais são essas condições? A gente já vai ver daqui a pouco. Eu quero deixar aqui para vocês então essa tela que vai trazer os requisitos do acordo de não persecução penal, tá bom? De maneira objetiva, de maneira clara, infração penal cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, infração penal que não tenha sido praticada com violência ou grave ameaça à pessoa, não ser caso de arquivamento do procedimento investigatório e confissão formal e circunstanciada da prática do delito. Pergunta. Nesse segundo requisito, infração penal que não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. E a violência culposa? E se por acaso é praticada uma violência culposa? Por exemplo, um crime em que o agente causa na direção de veículo automotor a morte da vítima.
Poderia ser oferecido o acordo de não persecução penal? Houve violência? Houve. Houve uma violência culposa que gerou a morte da vítima. Poderia ser oferecido o acordo de não persecução penal? Pessoal, o Ministério Público, bem como a doutrina, já entendem que sim, que poderia. Então, anotem, porque isso daqui é questão de prova certa. Quando o Código de Processo Penal veda o acordo de não persecução penal a crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, ele não inclui a lesão culposa, a violência culposa, ainda que venha a resultar a morte da vítima. Diante da violência culposa, independentemente do resultado, eu poderia vir a aplicar o acordo de não persecução penal. Tranquilo? Faz essa observação aí, que é extremamente importante. Muito bem, galera. Muito bem. Vamos em frente para a gente ver as condições. Olha o artigo 28A, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Vem comigo. Na verdade, a gente vai ver isso no próximo bloco. Então, aguardo vocês. Até lá.